No Saber Direito desta semana, o professor Daniel Cruz apresenta um curso sobre direito coletivo e sindical. Durante as 5 aulas, ele abordará a organização sindical, a fundação de entidades sindicais de grau superior, a negociação coletiva, o direito de greve e o direito coletivo em âmbito judicial. Começa agora a aula 3. Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula. Como já rememoramos anteriormente, na primeira aula nós vimos a organização sindical, como os sindicatos foram organizados, como eles foram ocorrendo ao redor do mundo, como eles ocorreram no Brasil em relação à Primeira República, à Era Vargas, a questão da modernidade com pinceladas da reforma trabalhista. Vimos também como um sindicato é fundado, quais são os passos técnicos, quais são os passos formais. E agora nós vamos aprender nessa terceira aula como que ocorre a negociação coletiva. A negociação coletiva, ela tem o objetivo de gerar 2 instrumentos em sua grande maioria. Um é o acordo coletivo e o outro é a convenção coletiva. O acordo coletivo e a convenção, eles têm algumas distinções. Por exemplo, o acordo coletivo, ele é um instrumento feito para empresas, grupo de empresas ou categorias específicas. Geralmente ele é feito por negociação entre grupo de empregados e a empresa. Ele pode ser feito entre sindicato laboral e empresas ou empresa. E ele pode ser feito também entre grupo de trabalhadores e grupo de empresas. Como funciona? Um acordo coletivo, diferentemente da convenção coletiva, ele é um instrumento que ele visa abranger somente uma categoria ou uma empresa ou um grupo de empresas. Já a convenção coletiva é um instrumento que rege toda a coletividade da representação sindical das entidades signatárias. Um acordo coletivo eu posso fazer entre empresa e sindicato. Agora, uma convenção coletiva, ela sempre vai ocorrer entre sindicatos, laboral e patronal. O acordo coletivo, ele tem uma peculiaridade. Ele precisa ocorrer uma assembleia geral dos trabalhadores envolvidos, onde obrigatoriamente eu tenho que convidar o sindicato para participar. Se o sindicato não participar, eu posso prosseguir com a negociação coletiva. Quando eu faço o instrumento coletivo, eu mando para o sindicato assinar. Se o sindicato não assinar, eu mando para a federação assinar, caso exista a federação. E se ela não assinar, o acordo tem validade automática. Essa situação ocorre justamente porque o sindicato ele tem a representação geral da categoria. Então, sempre ele vai ser consultado nessa questão. Já na convenção coletiva, nós temos outros requisitos, que são requisitos de lei. Na convenção coletiva, a gente vai precisar fazer uma assembleia, onde essa assembleia negocial, ela tem que ter publicação em diário de grande circulação,
edital afixado na sede do sindicato, publicidade por e-mail, ou seja, você tem que dar, o que diz a lei, ampla divulgação. Sem a ampla divulgação, uma assembleia pode ser, inclusive, anulada. Depois da realização da assembleia, você tem o permissivo legal para o sindicato fazer a negociação. Ou seja, o sindicato, sozinho, ele não tem o poder de suplantar, pela sua própria vontade, a decisão da classe. O sindicato, ele precisa convocar a assembleia, tanto o sindicato laboral quanto o sindicato patronal, porque esses sindicatos vão dar uma autorização por meio da sua assembleia, vão ter uma autorização da sua assembleia para ter os limites. Como funciona na prática? Na prática é assim, eu vou fazer uma assembleia de empregados. Eu vou convocar, vou dar ampla divulgação, vou marcar dia e hora. E nesse dia vão comparecer os funcionários, empregados das mais variadas empresas que tenham pertinência com aquele sindicato. Percebam que a gente já vai entrar no ponto da questão de quem pode votar e ser votado, mas a gente vai primeiro para o âmbito genérico. Quando você convoca, dessa Assembleia Geral vai surgir uma posição da categoria, uma opinião ou um anseio. Por exemplo, a gente pode estar fazendo uma negociação onde já existe a convenção coletiva. Muito bem. Então, qual será o anseio da categoria? Primeiramente, a manutenção das conquistas, porque uma convenção coletiva, ela não chega lá do nada, ela é um caminhar. São muitos anos de conquista para que você chegue num instrumento que bem amalga os anseios da categoria. Então, nessa assembleia, provavelmente você vai discutir melhoras no âmbito social, você vai discutir melhoras no âmbito econômico. Em linha de regra, nós sempre temos uma pauta mínima de qualquer negociação coletiva, a preservação do poder aquisitivo do piso salarial. Ou seja, na sua grande maioria das assembleias, uma pauta fundamental é a pauta do reajuste pelos índices econômicos, quer seja o IGPM, o NPC, o IPCA. Geralmente é eleito um índice econômico e, em sua grande maioria, é o INPC. Após feita essa assembleia, essa consulta, o sindicato vai fazer a pauta de reivindicação. E a pauta de reivindicação será encaminhada para o sindicato patronal ou sindicatos patronais, porque tem situações que eu possa ter um sindicato laboral que negocia com vários patronais. Eu lembro a vocês que nós discutimos que existe uma base territorial. Então, nem sempre os sindicatos vão negociar em condições sinalagmáticas estritas. Ou seja, eu vou ter um A negociando com B. Muitas das vezes, eu vou ter um sindicato A, que é o Sindicato dos Trabalhadores, que vai negociar com vários patronais. Por exemplo, o Estado de São Paulo, que tem uma complexidade sindical das mais profundas no Brasil. Geralmente, as categorias, eu tenho sindicatos regionais, eu tenho sindicato municipal. Então, quando eu vou negociar entre patrão e empregado, geralmente eu tenho negociações multilaterais no âmbito laboral e multilaterais no âmbito patronal.
desde que eu tenha sempre acertado qual é a base territorial. Porque se eu tiver sindicatos que estão no mesmo nível de base territorial, aí essa negociação vai ser bilateral e sinalagmática. Então, após essa negociação ser encaminhada à pauta de reivindicação, aí o sindicato patronal vai fazer o caminho inverso. Ou seja, ele vai também consultar a sua base, ele vai consultar os empresários que integram aquela base para que eles façam ou o aceite daquela reivindicação dos trabalhadores ou uma contraproposta que também atendam os limites que eles estão impondo, uma vez que nós temos sazonalidades, nós temos circunstâncias agravantes na realidade econômica. Por exemplo, nesta data de gravação deste programa, que é em 2022, nós temos dois fatores que estão influenciando muito as negociações coletivas. Um deles é o fim da pandemia, ou o seu arrefecimento, e o outro ponto também importante tem sido a guerra na Ucrânia, que tem ocasionado algumas variáveis em alguns mercados que têm gerado problemas negociais. Uma vez aprovado a decisão da Assembleia Patronal, aí se é encaminhado um ofício, onde nesse ofício a gente vai ter a resposta, ou seja, o que o sindicato patronal tem de antagonista na proposta laboral. E assim vão se chegando os limites de cada entidade até chegar à negociação coletiva que vira a convenção coletiva. Se chegar nesse ponto, nós temos a pacificação e a estruturação do documento. Se não chegar, aí nós passamos para um outro nível, que nós passamos com uma possibilidade de greve, nós passamos com uma possibilidade de dissídio, que é onde a justiça define aquela luta de classe. Voltando um pouco atrás, a gente vai falar sobre a questão de quem pode participar de uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral, quando eu faço a convocação, como a convocação ela é feita específica para a convenção coletiva, é um momento que eu tenho uma diferenciação do sindicato, porque, como já foi dito em aulas anteriores, o sindicato é uma entidade associativa, privada, onde ele oferece serviços e vantagens para os seus associados. Porém, ele também tem uma condição excepcional da natureza dele, que é a vida sindical. E essa vida sindical, ela tem encargos e prerrogativas que vão impactar na vida de todos os integrantes da categoria, quer seja laboral, quer seja patronal, que é a convenção coletiva. Quando a gente relata que a convenção coletiva, segundo a lei, ela é a especificação dos direitos daquele setor em relação aos limites legais e constitucionais. Então, eu vou ter uma lei diferente, eu vou ter um salário diferente, eu vou ter regramentos de hora extra diferente e outros assuntos. É por isso que é tão importante e tem que ser a mais ampla possível a participação dos integrantes da categoria. E é esse ponto que a gente chega no imposto sindical. Vocês lembram que a gente colocou nas aulas anteriores que o imposto sindical ele era obrigatório e com a reforma trabalhista passou a ser opcional? Pois é. O sistema trabalhista foi organizado para que esse
imposto sindical gerasse um sistema de pertencimento automático, quer seja do trabalhador, quer seja do empregado, na categoria. E esse pertencimento faria que ele praticamente fosse um filiado automático. Então, quando tinha uma convocação de Assembleia Geral para a negociação coletiva, como era o momento que o sindicato exercia a atividade sindical principal dele, diferentemente de quando ele está em outro momento, que ele é uma associação, se presumia e se dava voz e voto àquele empregado ou empresa que fosse integrante da categoria, porque na realidade ele era integrante e contribuinte do imposto sindical. Hoje mudou. Hoje, como o meu sentimento de pertencimento da categoria ele não é mais automático, então a jurisprudência e a doutrina tendem a validar que só é titular do direito de voz e voto numa Assembleia Geral de Negociação Coletiva a empresa ou o empregado que for contribuinte do imposto sindical. Então, por isso que é muito importante a empresa ou o sindicato, no momento de fazer a sua opção, queira fazer valer o seu voto, porque assim ele vai estar participando nos destinos da categoria dele. É importante falar, pessoal, que o sindicato, quer seja patronal ou laboral, ele jamais, em condição nenhuma, ele pode ultrapassar os limites que a Assembleia lhe garantiu para negociar. Ou seja, se o sindicato teve uma convenção coletiva que foi aprovado que o reajuste mínimo que a categoria deu foi 10%, por exemplo, o sindicato não pode aprovar uma convenção com 9%. Ele pode aprovar para mais, jamais para menos. Essa questão acontece porque depois que é aprovada a convenção coletiva, vai ser lei para as partes, para as entidades signatárias. Aí, gente, vem uma pergunta muito interessante. Para quem vale a convenção coletiva? Ela vale para todo mundo? Ela vale para qualquer empresa? Essa pergunta ela é muito interessante. Por quê? Porque em relação ao sindicato laboral, nós temos muitos sindicatos que englobam muitas atividades, mas a importância vital da negociação coletiva patronal é porque é a participação coletiva patronal que vincula a empresa. Esse é um ponto que muita gente esquece, muita gente até desconhece. No dia a dia do História de Advocacia, a gente recebe muitas perguntas de contadores ou de empresários para saber qual é a convenção que ele segue. E, às vezes, a pessoa quer seguir a convenção que tem alguma afinidade com a sua atividade, mas ele esquece que a convenção vale não para aquela atividade, mas sim se o sindicato que assina é o sindicato que lhe representa estatutariamente na sua base territorial e na sua categoria. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Dentro de uma indústria alimentícia, eu tenho industriários, eu tenho vendedores,
eu tenho motoristas, eu tenho office boys, dentre outras atividades. Qual é a convenção coletiva que eu sigo, por exemplo, numa indústria? Eu sigo para os industriários a convenção da indústria, para os motoristas a convenção dos motoristas, para os vendedores a convenção dos vendedores? Não. Eu sigo as convenções coletivas que o representante da indústria assina. Por exemplo, se eu não tiver nenhuma convenção coletiva assinada com o sindicato de vendedor, que é uma categoria diferenciada, ou de motorista, que é uma categoria diferenciada, o que vale para mim é a categoria predominante e mais genérica que eu faço. Ou seja, se tem uma convenção coletiva da indústria, para mim vale a da indústria, para todo mundo, em relação a piso, jornada, qualquer atividade, salvo se eu tiver convenções feitas com atividade diferenciada, que são atividades que são regulamentadas por lei própria ou coisas do tipo, onde o meu sindicato referenda uma outra regra. Aí sim eu vou passar a aplicar na minha empresa mais de uma convenção. Uma convenção para os empregados da indústria e outra convenção para os empregados que assinaram de forma diferenciada. Essa interpretação ela é dada pela súmula 374 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ela diz o seguinte: norma coletiva, categoria diferenciada, abrangência. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Ou seja, quando nós temos uma convenção coletiva que vai ter eficácia, direitos e deveres para duas categorias, a gente presume e entende, por decorrência da lei, que isso só tem validade única e exclusivamente se tiver o seu procurador-mor, que é o sindicato, assinando. Eu lembro a vocês que o sindicato é o órgão de consulta, pesquisa e estudo da categoria. Então, só esse órgão que tem toda essa aptidão técnica é que tem legitimidade e que tem a obrigatoriedade de assinar para que isso vincule a empresa. Porque, senão, eu estaria impondo à empresa uma realidade legal, uma realidade de cumprimento legislativo de situação que não conhece sua realidade ou que não tem legitimação entre os pares para decidir. É simples assim. Só quem sabe mais é o sindicato. É por isso, gente, que a convenção coletiva, que tem a sua redação no artigo 611, ela tem a seguinte conceituação, que é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categoria econômica e profissional estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais do trabalho. Ou seja, eu tenho essa denominação no âmbito das suas respectivas representações. Por isso que é tão importante. Para ser realizado tanto um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, eu preciso seguir algumas regras para eu poder fazer o instrumento. Dentre elas, eu preciso obrigatoriamente pela lei de uma Assembleia Geral. Então eu preciso de divulgação, que essa divulgação segue os ritos do Estatuto, que significa que elas podem ser por jornal, por diário oficial,
por e-mail, por convocações eletrônicas das mais variadas. Obviamente, desde que tenha previsão estatutária. Além disso, nós precisamos de quórum. Não se esqueça que o quórum ele é o momento da aprovação pela quantidade de participantes que eu tenho para dar sustentação àquela deliberação. Ou seja, é a quantidade mínima de integrantes que eu tenho para dar validade ao que foi deliberado. Geralmente nas assembleias, quer seja de associação, quer seja de sindicato, possui quórum. E o quórum para as negociações coletivas, ele é o mesmo. É 2/3 dos associados na primeira chamada e 1/3 na segunda chamada. E, obviamente, eu preciso, no instrumento coletivo, eu preciso deliberar quais são os sindicatos que assinam ou quais são as empresas que vão assinar um acordo coletivo. Eu preciso da categoria que vai servir a regra. Eu preciso da abrangência nessa categoria. E, por fim, e não menos importante, eu preciso da vigência. Um instrumento coletivo, ele pode ter uma vigência mínima, em tese, de até 1 mês, por exemplo, pode ser uma PLR, ou eu tenho uma vigência máxima, tanto de um acordo coletivo, quanto de uma convenção coletiva, de até 2 anos. No caso, é muito importante ficar atento nos requisitos elementares e indispensáveis dos acordos e convenções coletivas. Requisito indispensável são as normas de conciliação, caso existam. Os procedimentos de prorrogação, eu lembro a vocês que isso é muito importante, porque a ultratividade nas negociações coletivas, ela caiu com a reforma trabalhista. Então, os procedimentos de prorrogação, revisão ou caducidade dos dispositivos, eles são importantíssimos na elaboração de instrumento. E outro fator importante, que antigamente a lei tinha essa característica, que era a demonstração do que era vantagem e desvantagem. Hoje nós temos uma regra do conglobamento, que se presume que toda a negociação, como ela é feita entre 2 entidades, ela se presume que todas as regras são de comum acordo e comum benefício. Então eu não preciso ter contrapartidas. Um fator importante no instrumento coletivo também, quer seja no acordo coletivo ou quer seja na convenção coletiva, são as penalidades, que é a aplicação de multas, que essas multas geralmente são de 1% do piso, um salário mínimo, 10%. A multa, ela tem uma variação muito grande da importância de cada cláusula, mas eu faço aqui o destaque também que eu não posso ter dupla punição no descumprimento de cláusulas. E outra questão também que é importante, e fica a lembrança aqui para os sindicatos, é que dentro da regra da penalidade, é importante a especificação se aquela penalidade ela é de tiro único ou ela é de trato sucessivo e especialmente se ela é cumulativa. Para vocês terem uma noção, eu já enfrentei várias vezes nos tribunais convenções coletivas que dizem o seguinte: violação da cláusula, não pagou o salário, 10% do piso. Geralmente um piso de salário mínimo e meio, R$150, por exemplo. Eu já enfrentei no tribunal, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, a tese
de que a multa por falta de redação específica só se aplicava uma vez. Então, na minha concepção, a multa ela é sempre por descumprimento de cláusula e toda vez que a cláusula é aplicável. Por exemplo, se eu tenho um salário, o pagamento é mensal. Então, se eu pago errado, todo mês eu estou infringindo, todo mês tem uma multa. Só que isso não é tão simples e não é automático. Para mim, se for diferente essa aplicação, eu vou estar favorecendo o infrator, porque eu posso muito bem descumprir a convenção e quando eu for ser processado na Justiça do Trabalho, se eu pagar só uma cláusula por ano, compensou. A infração compensou. Porém, fica o recado. Importante que os sindicatos, na construção das suas cláusulas, demonstrem pormenorizadamente que a infração ela é por descumprimento e por momento do descumprimento. Ou seja, se eu tenho uma cláusula como de salário e eu não cumpro um piso, ou eu não cumpro o reajuste, tem sim que ter multas mensais, em todo momento que tiver tal irregularidade. Essa é uma dica de ouro. E por fim, um acordo coletivo ou uma convenção, ele só tem eficácia quando lhe é dado publicidade. E essa publicidade, recentemente, pela lei, tem sido reconhecida quando esse instrumento vai para o sistema mediador. O sistema mediador, pessoal, é muito importante essa fixação, é o local de consulta de todos os instrumentos coletivos, acordo e convenção no Brasil. Se não está lá, não vale. Se não está lá, não tem eficácia na database ou na categoria que ele pretende fazer regra. Antigamente, você tinha um instrumento físico que era assinado pelas partes e era arquivado na DRT, na Delegacia Regional do Trabalho. E muitas das vezes era um documento meio que secreto, onde os sindicatos até cobravam para fornecer uma cópia. Só que já tem alguns anos, coloca aí uns 10 anos ou mais, que esse sistema mediador veio para acabar com esse tipo de prática. Hoje em dia, basta você entrar, sistema mediador, jogar o CNPJ do sindicato, a abrangência territorial que você quer e a vigência que você tem todos os instrumentos coletivos feitos pelaquela entidade, quer seja acordo, quer seja convenção. Tanto os que estão vigentes, quanto os que não mais vigentes estão. Então é muito importante você que é operador do direito, você que é operador sindical, pesquisar os instrumentos coletivos e principalmente antes de uma demanda trabalhista, porque você pode estar negligenciando direitos e multas de relevo para o seu constituído. Agora, vamos entrar num ponto importante, que é, na minha visão, o ponto mais importante dessa aula, que são os limites da negociação coletiva. Esses limites, eles foram impostos de uma forma bem clara e pragmática com a reforma trabalhista. Por quê? Antes desses limites, nós tínhamos sempre a prevalência de que qualquer convenção coletiva ou acordo coletivo
ele sempre tinha que ser melhor que a lei. Ou seja, eu poderia negociar o que eu quisesse, nos termos do artigo 7º da Constituição, que se você fizer a leitura, você vai ver. Hora extra no mínimo de 50%, salvo acordo com convenção coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, salvo acordo com convenção coletiva. Ou seja, o próprio legislador constituinte, ele garantiu aos sindicatos a possibilidade de negociar tais direitos. Só que, em virtude da ausência de uma regulamentação, a interpretação jurisprudencial da Justiça do Trabalho era que eu sempre tinha que alargar os direitos por vários princípios, dentre eles o princípio do não retrocesso das garantias constitucionais. Ou seja, se tinha um entendimento que se já tinha atingido um patamar mínimo, o direito social nunca pode retroagir, sempre tem que avançar. Com a reforma trabalhista, nós temos outros paradigmas. Hoje, inclusive, nós podemos fazer acordos coletivos que restringam direitos. Hoje, eu posso ter uma convenção coletiva que garanta um direito e eu posso ter um acordo coletivo que seja menos benéfico para o trabalhador que a sua convenção. Basta ter a negociação coletiva feita dentro das regras legais. Então, o que eu posso negociar? Está previsto no artigo 611-A da CLT. Eu posso negociar pacto quanto à jornada. O que é isso, professor? Jornada 12/36, jornada inglesa, jornada de campo 15/15. Eu posso negociar o banco de horas, que ele pode ser semestral, anual, bianual. Eu posso negociar intra-jornada, que pode ser um mínimo de 30 minutos. Eu posso colocar quanto mais eu quiser, desde que seja referendado pelo outro sindicato. Adesão ao programa de seguro-desemprego, eu posso negociar. Eu posso negociar plano de cargos e funções com a condição de cada empregado, porque isso antigamente nós tínhamos uma situação que tinha que ser idêntico. Eu posso fazer, por a convenção, um acordo, um regulamento de empresa. Eu posso fazer os representantes do local de trabalho, teletrabalho, remuneração por produtividade, incluindo as gorjetas, remuneração por desempenho individual. Uma pergunta muito interessante hoje em dia. Professor, eu posso contratar alguém que não tenha salário mínimo? Posso. Eu posso contratar alguém só por produtividade e pagar até menos que o salário mínimo. Hoje é permitido. Antigamente, antes da reforma trabalhista, eu não poderia. Eu poderia contratar alguém com salário variável, mas eu tinha a obrigação de garantir o mínimo legal. Eu posso negociar registro de jornada, troca do dia do feriado, enquadramento de grau de insalubridade, que isso é muito polêmico, porque o grau de insalubridade ele necessita de estudo do meio ambiente de trabalho, então isso é um ponto muito polêmico, onde alguns doutrinadores entendem que não deveria ser cargo de negociação. Eu tenho prorrogação de jornada em ambiente salubre, prêmio ou incentivo, que são pagos eventualmente, que tem caráter indenizatório, ou seja, eu tiro os encargos. Eu tenho participação de lucros e resultados. Enfim, eu tenho várias características da nova negociação coletiva e eu tenho um ponto muito interessante. Antigamente, uma convenção coletiva ela sofreria ataque do Ministério Público para anular as cláusulas. Hoje, com o reforço da legislação, os parágrafos do artigo 611-B, eles têm uma previsão específica, que qualquer cláusula que foi assinada, que está registrada no Ministério do Trabalho, ela tem a sua presunção de eficácia. Por quê? Porque ela tem publicidade. Então,
para que ela seja demovida ou derrubada, ela necessita de uma ação anulatória pelo Ministério Público, onde tem a obrigação dos sindicatos signatários participarem, para que eles possam fazer a defesa, onde a defesa atualmente ela é muito mais baseada em aspectos formais do que materiais. E só assim, somente assim, em caso de uma derrota revés dos sindicatos ou de uma tutela de urgência que não foi derrubada, que se sobressaia, que uma cláusula coletiva pode ser efetivamente anulada. No entanto, a legislação, além de explicar aquilo que pode ser negociado, que, em meu ver, são muitas coisas, ela também coloca no 611B aquilo que é ilícito, aquilo que o sindicato não pode negociar. Por quê? Lembra que eu falei do princípio do não retrocesso? Basicamente é isso. O legislador, mesmo sendo muito benevolente na abertura e flexibilização dos direitos, mesmo assim, ele travou essa negociação nesse aspecto. Ou seja, cláusulas imutáveis, que eu não posso mexer no nosso ordenamento, são normas de identificação, como por exemplo a CTPS, o seguro-desemprego no caso de desemprego involuntário, o valor dos depósitos mensais indenizatórios do Fundo de Garantia, o salário mínimo, o valor nominal do 13º, a remuneração do trabalho noturno superior ou diurno, a proteção do salário como retenção dolosa constituída em crime, o salário família, o repouso semanal remunerado, a remuneração do serviço extraordinário superior a 50%, número do dia de férias, o gozo de férias anuais com pelo menos 1/3, licença maternidade mínima de 120 dias, licença paternidade, proteção do mercado da mulher com incentivos, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, normas de saúde, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas, ou seja, não posso retirar, aposentadoria, seguros contra acidentes de trabalho, ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho, ou seja, o prazo prescricional que o artigo 7º confere, que é de 5 anos para o trabalhador rural até o limite de 2 anos do contrato de trabalho, que é alvo de muita crítica de muitos ramos do direito empresarial, essa cláusula permanece como proibida. Eu não posso negociar a prescrição. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão com trabalhador com deficiência. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 anos, qualquer trabalho com menor de 16 na condição de aprendiz. Medidas de proteção legal de criança e adolescente. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e avulso. Liberdade de associação sindical. Direito de greve. Anuência prévia para qualquer desconto salarial em relação à contribuição. Definição legal sobre serviços, atividades essenciais e disposições legais, tributos e outro crédito de terceiro. Ou seja, essa questão aqui, ela é extremamente polêmica. Por quê? Tem um ramo do direito que diz que o 611-A ele é taxativo. Ou seja, ele diz que só pode ser ajustado com prevalência sobre a lei aquilo que está lá. Já tem outro ramo, que é o que eu me filio, é que se existe o 611 que proíbe algumas situações, então, pelo princípio da legalidade, tudo que não está lá
é permitido a negociação coletiva. Eu tenho garantia de poder negociar com essa prevalência, porque os sindicatos são soberanos. Essa questão, gente, ela é tão delicada que está sendo objeto de deliberação do Supremo. Na verdade, foi, que é o famoso tema 1046. Esse tema 1046, ele veio para tentar esclarecer constitucionalmente quais são os limites de um acordo ou convenção coletiva. Esse tema, que foi de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele tem o seguinte nominato: tema 1046, validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Há repercussão? Sim. Tese prevalente: são constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerar a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitado os direitos absolutamente indisponíveis. Na verdade, eu lembro muito bem desse julgamento. Eu estava assistindo esse voto pela televisão, inclusive aqui pela TV Justiça, que desde já eu parabenizo todos aqui. No final, resolveu ou não resolveu? Porque o que se queria, naquele momento, era exatamente que viesse um novo rol. O que é direito individual? O que é direito, no caso aqui, o que é absolutamente indisponível? É o que estão no artigo 7º da Constituição? É o que está no 611b? O que se sabe é que as convenções coletivas, elas estão testando limites. Por exemplo, existem casos no Brasil inteiro de relevo acerca de duas situações extremamente peculiares na aplicação da contratação de empregados. Nós temos a situação dos portadores de necessidades especiais, PNE, PCD, e além disso nós temos a questão do aprendiz. Existem categorias, por exemplo, asseio e conservação e vigilância, que entendem que como eles são tomadores, eles são só prestadores de serviço terceirizado, eles não deveriam cumprir com a cota, uma vez que a atividade deles ela não seria compatível. E tais situações vêm sido colocadas nas convenções coletivas. Essas cláusulas estão sofrendo uma verdadeira batalha judicial em todo o nosso território, onde o que se está prevalecendo, por enquanto, é que tais direitos podem ser negociados, mas não dentro dessas ressalvas. Então, o que seria absolutamente indisponível? Quer dizer que se eu chamar um vigilante para ser aprendiz, só que a aprendizagem começa aos 16, 14 anos, dependendo da atividade, eu não vou estar colocando em risco, eu não vou estar sendo incompatível. Então, no final, essa regra não é uma regra que protege, porque o que se importa para mim, o que a lei diz aqui, é que importa é a saúde dele, que isso seria um risco. Mas isso vai ser explicitado lá na frente quando a gente for trabalhar as ações e a abrangência delas. Agora eu queria agradecer a todos pela audiência
E resumir que nessa aula de hoje, nós verificamos sobre o acordo coletivo, verificamos a convenção coletiva, verificamos os requisitos para elaboração, a sua abrangência, a sua vaguidade. E agora eu convido todos vocês para o nosso quiz, que vai aparecer aqui na tela. Qual ato é essencial para a assinatura de um acordo ou convenção coletiva? Letra A, reunião de diretoria da entidade. Letra B, assinatura do presidente. Letra C, realização de Assembleia Geral específica. Letra D, realização de paralisação da categoria. Olha, pessoal, parece bem óbvio, mas todos esses atos aqui, eles são essenciais para algum tipo de movimento sindical. Por exemplo, para fazer uma assembleia, um acordo, de fato, o requisito essencial mínimo é a letra C, realização de Assembleia Geral específica. Porém, se eu não tiver a assinatura do presidente, eu não consigo fazer. E aí eu preciso, mesmo tendo realizado, e se faltar a assinatura do presidente, eu preciso de uma reunião de diretoria para suplantar a vontade do presidente. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma paralisação, eu preciso dos três. Eu preciso de uma assembleia específica, eu preciso do presidente, ou eu preciso da reunião, para assim fazer a realização de paralisação. Vamos para a pergunta número 2? Na segunda pergunta, essa está fácil, essa está fresquinha na memória. Qual é o período máximo de abrangência de uma convenção coletiva ou acordo? Letra A, 1 ano. B, 2 anos. C, 3 anos. D, 4 anos. A lei, ela não faculta período mínimo, onde a gente entende que é 1 mês, porque, por exemplo, nos acordos de PLR, é só um acordo que já tem aquela eficácia, que tem uma vigência proforme. Mas a abrangência máxima, a vigência máxima, sempre é até 2 anos. A letra B. Vamos para a terceira pergunta? Essa aqui, ela é interessante. Qual é o objetivo principal da database sindical? A, garantir um marco temporal de reajuste. B, definir direitos da categoria. C, impedir demissão em massa. D, garantir a manutenção das cláusulas do instrumento coletivo. Eu posso delegar a vocês que todos esses itens estão englobados dentro do que é a database, mas o motivo principal é o marco temporal, letra A. E eu vou explicar para vocês o porquê. Não se esqueçam que na lei não existe nenhum ponto onde é obrigatório o reajuste anual. E é por isso que a database é tão importante, porque ela define o marco temporal que vai incidir o reajuste daquela categoria. É por isso que, nas épocas de negociação coletiva, você provoca com antecedência a negociação e, caso não seja exitosa, você tem que obrigatoriamente fazer o protesto da database, porque é com esse protesto que você garante o marco temporal do reajuste, que você vai pegar o ano anterior ou os anos, no caso de 2 anos. E caso você não faça isso, a negociação coletiva que você tenha ou o dissídio coletivo, ele só vai ter eficácia e efeitos da data do protocolo judicial para frente, não o da database. Por isso que é importante. Como vocês verificaram, nós já temos aptidão para entender a diferença de um acordo coletivo para uma convenção coletiva. E agora, na próxima aula, eu conto com vocês, porque nós vamos falar sobre uma questão muito importante e talvez a questão mais bonita na luta de classes na sua história, que é o direito de greve. Conto com você na próxima aula.
Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.